Bom, agora a gente vai mudar um pouco de assunto para falar sobre as imagens do aeroporto de Roma, porque um relatório elaborado pela polícia italiana sobre o desentendimento no aeroporto da Itália envolvendo a família do ministro Alexandre de Moraes em julho deste ano contradiz o relatório da Polícia Federal Brasileira. Segundo o documento da polícia italiana, Roberto Mantovani Filho, acusado de ofender a família do ministro, teria apenas encostado levemente os óculos de Alexandre Barsi, filho do magistrado. O documento descreve as imagens gravadas pelas câmeras do aeroporto de Roma no dia do episódio. Segundo o relatório, às 6h39 da tarde, houve um único contato entre Mantovani e Barsi, que, de acordo com a polícia, seria, entre aspas, digno de nota. O filho de Moraes teria ficado exaltado pelas palavras de Barsi e levantou o braço esquerdo na direção de Roberto Mantovani, passando bem perto da nuca do empresário. Ao mesmo tempo, Mantovani fez o mesmo movimento usando o braço direito e encostou levemente nos óculos do filho do ministro Moraes. A defesa da família Mantovani vai usar o documento para contestar a versão de agressão propagada por Alexandre de Moraes. E nesta segunda-feira, a Procuradoria-Geral da República apresentou um recurso contra a decisão do ministro Dias Toffoli, que nomeou Alexandre de Moraes como assistente de acusação do caso. A PGR argumenta que o ministro estaria recebendo privilégio incompatível por ser, então, uma das supostas vítimas do episódio. Silvio Navarro, quero te ouvir a respeito dessa novela que já se arrasta desde o dia 14 de julho. A Eliseta Ramos, que é a Procuradora-Geral da República interina, argumentou nessa decisão que essa decisão do ministro Dias Toffoli, que é o relator do inquérito, de tornar, então, Alexandre de Moraes assistente de acusação, configura, nas palavras, então, da Procuradoria, privilégio incompatível com o direito, com o princípio republicano, da igualdade, da legalidade e da própria democracia. Fecha aspas, palavras então da PGR, que diz que essa situação é completamente inconstitucional, porque ter um assistente de acusação na fase de inquérito, ainda não é nenhuma ação penal instalada, e pior, né? As vítimas não poderiam desempenhar o papel de assistente de acusação. Está tudo invertido nessa história, Silvio. Bom, Paula, em primeiro lugar, partimos da premissa de que nós criticamos e nós não vamos apoiar nenhum tipo de agressão contra autoridade alguma, contra cidadão nenhum. Agressão que não aconteceu nesse aeroporto em Roma. Ponto. A partir daí, é importante pontuar e traçar uma simples linha cronológica dos fatos. Vamos a eles. Em julho, pois bem, houve a notícia, circulou a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, acompanhado do seu filho de 27 anos, participou, se envolveu num entrevero com uma família da região aqui de Santa Bárbara do Oeste, no interior paulista, em Roma, no aeroporto, pouco antes de embarcar. Imediatamente, os jornais e a imprensa tradicional noticiaram que ele foi agredido, inclusive fisicamente, além de hostilidades, e que se tratava de, nas palavras do presidente da República, Lula, um grupo de selvagens. Imediatamente, um jornal aqui do Brasil, né, um jornal brasileiro e não a imprensa italiana, conseguiu reconstruir numa espécie de quadrinhos, um gibi daquilo que seria uma agressão, um tapa, óculos voando. As imagens jamais apareceram. A ministra Rosa Weber, então presidente do Supremo Tribunal Federal, temos na tela o supapo que nunca existiu. A ministra Rosa Weber determinou que a Polícia Federal fosse à casa dessa família. Portanto, é o Poder Judiciário contra um CPF, contra um cidadão, fazer busca e apreensão de aparelhos celulares e computadores. Por quê? Alguém tem dúvida de que as cenas aconteceram? Eles teriam filmado? O que poderia estar nesses celulares que a Polícia Federal precisava buscá-los? Estavam a mando de alguém? Talvez a serviço do bolsonarismo, da extrema-direita? Será isso? Carro vasculhado pela Polícia Federal. O apoio incondicional do ministro da Justiça, Flávio Dino,
a Alexandre de Moraes, a solidariedade do Poder Executivo ao integrante do Judiciário agredido quando retornava na companhia de sua família. A partir daí, deste outro ponto, há uma necessidade de acompanhar as imagens. Vamos assistir ao filme? Por que não? E as imagens nunca aparecem. Elas nunca chegam ao Brasil. Depois elas desembarcam em posse da Polícia Federal, passam para as mãos do ministro Dias Toffoli e se tornam sigilosas. Por quê? Porque o Brasil não pode assistir essas imagens. Porque o Brasil não pode acompanhar se houve, de fato, um tabefe, para falar o português claro, uma hostilidade. Ninguém viu essas imagens, elas são sigilosas. Diante disso, os peritos da Polícia Federal reclamam não poder desempenhar o seu ofício, periciar imagens. São pagos para isso. Não, isso é da alçada de um delegado. Por quê? Esses profissionais, a associação que os representa, é punida, processada, onde já se viu desconfiar da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. Agora, temos a notícia de que a polícia italiana, de alguma forma, reverbera, ela coaduna, ela confirma aquilo que a própria Polícia Federal, de forma avergonhada, já havia concluído, que não é possível concluir que se trata de uma agressão. Levemente tocado, aparentemente, suposto, indica. Quando você não consegue comprovar que houve uma agressão, é porque não houve uma agressão. Qual a dificuldade? A dificuldade é que é preciso manter esta narrativa em pé. E agora, estamos diante de algo que pode se configurar como o maior abuso de autoridade do Supremo Tribunal Federal ou do Judiciário. Afinal de contas, estamos falando do guardião máximo da nossa última instância recursal contra um cidadão ou contra CPFs. O maior abuso de autoridade. Vamos falar e vamos chamar da forma correta. Porque, afinal de contas, o Ministério Público está dizendo, ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, que já é vítima e será juiz neste caso, não pode também ser o acusador, o parquê. Ele não pode. Até porque nós, Ministério Público, não denunciamos ou acusamos ninguém ainda. Por que o senhor está designando um assistente de acusação, sendo que sequer há amparo constitucional para tal? É um atropelo de cima para baixo no devido processo legal. Por fim, a gente deve sempre lembrar o seguinte, e aí, com esse último ponto, é capaz de se encerrar essa história. Esses cidadãos não têm foro privilegiado. Não há um juiz natural da causa no Supremo Tribunal Federal. Está tudo errado. Bom, Paulo Silva fez uma excelente cronologia dos fatos desde o último dia 14 de julho do que de fato aconteceu. Existe uma guerra de versões e o fato é que a liberação das imagens poderia esclarecer o que de fato aconteceu. O ministro relator do inquérito, o ministro Dias Toffoli, então impôs sigilo nas imagens, levantou o sigilo apenas do relatório e parece que essa história só escala, só piora. Agora a gente tem essa informação então de que o ministro Dias Toffoli nomeia Alexandre de Moraes, que é a vítima, supostamente a vítima aí do desentendimento no aeroporto de Roma, como assistente de acusação ainda nessa fase de inquérito. É uma situação bastante complicada, difícil de entender. A gente tem observado aí uma série de abusos e arbitrariedades nesse caso. Paula, você usou a expressão só piora. É isso, só piora. O Silvio foi irretocável na construção do seu raciocínio, na busca pelos fatos. Esse acontecimento, ele ilustra muito aquilo que eu tenho chamado de o espírito do tempo. Note que quando os desenhos, quadrinhos foram publicados, se eu não me engano, no jornal O Globo, quem publicou não teve acesso à imagem, mas bancou a versão que a sua fonte, no caso alguém envolvido no inquérito, fonte oficial, seja da PF ou sei lá de quem, bancou aquela versão sem ver, ou seja, sem checar. Vamos contar aqui. E aí pautou-se boa parte da velha imprensa, né, do pessoal que tem
certamente o seu grupinho de Zap, que todo mundo saiu falando a mesma coisa. Imagens comprovam versão de Moraes. Isso foi publicado sem que essas pessoas que publicaram tivessem visto a imagem. Olha, o que guarda essas imagens de tão especiais assim que elas não podem vir a público? As imagens que são registros de um acontecimento em um local que é aberto ao público, foi num aeroporto, não foi dentro da caixa forte de um banco, não, foi em um aeroporto. E se há polêmica sobre isso, se há, como alguns jornais também colocaram à época, uma tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito ao agredir o ministro, ora, a melhor coisa que pode acontecer para proteger o Estado de Direito desses agressores é mostrar para todos os democratas do Brasil, e eles são milhões, aliás, nós somos milhões, né, essa agressão que o Estado Democrático de Direito sofreu. Então a história está muito ruim, porque essa imagem, esse fato, ele motivou uma busca e apreensão na casa de indivíduos, que é uma atitude drástica de um Estado democrático de direito, ir até a residência de um indivíduo, o domicílio de um indivíduo e capturar objetos seus, apreender objetos seus, em busca de provas contra o proprietário desses objetos. Não é qualquer coisa assim, você vai dar uma canetada e faz uma busca e apreensão. A pessoa recebeu lá a Polícia Federal na porta, representando o Estado Democrático de Direito. E se o fato é notório, o fato é conhecido por todos, ora, a melhor coisa para garantir, inclusive, que o inquérito está sendo respeitoso com a legislação, é tornar essa imagem pública, mas não, fazem exatamente o contrário, o que joga mais desconfiança ainda de toda a população que acompanha o noticiário sobre as ações do Supremo Tribunal Federal. A população precisa confiar nas instituições. Agora, quando a instituição passa a agir na sombra, como essa população vai confiar? Ela vai perder a confiança. O Supremo está dando um tiro no pé. Que registre-se, a minha fala aqui é em defesa do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo tem que ter essa respeitabilidade, mas para tê-la, ele precisa respeitar aquilo que ele guarda, que é a Constituição da República Federativa do Brasil. O ministro Dias Toffoli pode até justificar que na defesa da democracia ele está inovando, porque é isso, uma inovação. Não há previsão legal desse assistente de acusação na fase de inquérito. O inquérito é um instrumento de investigação. Pode-se investigar e concluir que não cabe fazer uma denúncia, que crime não houve, indício de crime não houve. Então, não tem assistente de acusação no inquérito. Isso simplesmente não existe. Passou a existir agora com a inovação do ministro Dias Toffoli. Isso é bizarro. Não é possível que os ministros não tenham um conselheiro em seus gabinetes para dizer que isso está extrapolando qualquer limite constitucional, legal, do bom senso e que vai causar danos políticos e sociais ao Brasil e prejudicar os próprios ministros. Ficam em suas ilhas, entendo até, mas ficam em suas ilhas e perdem a percepção de realidade. Ora, o Brasil está acompanhando o caso. Vocês falaram, aliás, a Paula falou, só piora. É isso, eu chamo de Breaking Bad jurídico, né? Que é aquela série, Breaking Bad, que o sujeito passa para consertar uma bobagem, ele faz outra pior, e for pior, só piora. Esse caso do aeroporto de Roma é exatamente isso, um Breaking Bad jurídico e que o Supremo Tribunal Federal se meteu. Ana, quero também te ouvir em relação a esse caso que nós estamos acompanhando desde o início, desde o dia 14 de julho. E quero trazer aqui mais um trecho do que sustentou, do que argumentou a Procuradoria-Geral da República ao recorrer dessa decisão do ministro Dias Toffoli de nomear Alexandre de Moraes como assistente de acusação nesse inquérito. Abre aspas.
para a PGR. Admitir referida assistência na fase inquisitorial desvirtua inconstitucional e legalmente o escopo do Instituto da Assistência à Acusação, que é o de possibilitar as supostas vítimas intervirem na ação pública, mas jamais o de conduzirem ou produzirem provas no inquérito policial. Fecha aspas, um trecho, então, da argumentação da PGR nesse caso. Ana? Olha, o nome que o Paulo deu é perfeito, né? Eu iria além, é um estado de exceção já completamente solidificado. O doutor Fabrício Rebelo, já entrevistamos aqui, é jurista, né, professor de Direito, ele tuitou o seguinte: assistente de acusação em feito no qual sequer houve o recebimento da denúncia. Temos 25 anos de carreira jurídica e a cada dia tenho a impressão de que sei menos, até porque esse direito penal criativo, entre aspas, não compõe a grade acadêmica e não está em lei nenhuma. Se voltarmos, Paula, né, no dia 14 de julho, o dia que a República Brasileira foi atacada no aeroporto de Roma, eu peguei aqui 6 portais diferentes daquela semana, depois das próximas semanas, da suposta agressão ao filho do ministro Alexandre de Moraes. E as notícias eram assim: imagens mostram suposta agressão a filho de Alexandre de Moraes, no aeroporto de Roma. Imagens desmentem versão de agressores de Moraes, dizem fontes da PF. Imagens parecem confirmar agressão a filho de Moraes, diz Polícia Federal. Veja imagens da suposta agressão a filho de Alexandre de Moraes. Só que aí não eram imagens, eram só aqueles frames escolhidos ali, né, estáticos, parados. Aí você mais um portal. PF afirma que imagens indicam aparente agressão física de empresário a filho de Moraes. E por aí vai. Mais um. Imagens parecem confirmar a agressão a filho de Moraes. Desde o dia 14 de julho, nós estamos ouvindo isso. Que o filho do Alexandre de Moraes foi agredido, foi atacado. Lembrando que há um vídeo do próprio Alexandre de Moraes chamando alguém de bandido. Bandido. Nós mostramos esse vídeo aqui. Bandido. Aí alguém pergunta: o senhor está me ameaçando? E ele repete: bandido, né? Só que, Paula, eu acho que nós temos que voltar um pouquinho antes do dia 14 de julho. Porque tudo isso que nós estamos discutindo e essa cortina de fumaça toda na agressão, suposta agressão ao filho do Alexandre de Moraes, é porque hoje o presidente, aquele que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Barroso, ele subiu em um palanque político e disse no microfone, bradando com orgulho: nós derrotamos o bolsonarismo, nós derrotamos a ditadura, nós derrotamos o bolsonarismo. E aquilo, de repente, causou um problema grave. Peraí, um ministro do Supremo Tribunal Federal, uma corte estritamente constitucionalista, que deveria ser, mas que hoje nós sabemos que essa composição se tornou uma corte política, ativista e militante, como o Paulo muito bem colocou, e essas críticas são exatamente porque nós defendemos o Supremo Tribunal Federal como instituição, só que esta atual composição está acabando com o respeito a esta instituição, porque esta composição, um ministro não pode subir num palanque político e dizer: nós derrotamos o bolsonarismo. Depois disso, as imagens de Roma, a suposta agressão em Roma do filho do ministro do Alexandre de Moraes, só isso foi falado durante meses. E as imagens não apareceram. Por isso, Paulo, aqui eu quero aproveitar a oportunidade e pedir o apoio da nossa audiência à Revista Oeste, porque desde o dia 14 de julho, da suposta agressão no aeroporto, e até antes do nós derrotamos o bolsonarismo,
Nós seguimos falando onde estão as imagens, mostrando o nós derrotamos o bolsonarismo. Nós não jogamos absolutamente nada para debaixo do tapete. Continuamos dizendo que não apoiamos a agressão, mas que nós queríamos ver a imagem. Agora vem a polícia italiana e diz encostou levemente nos óculos e tivemos que engolir, né, os óculos voadores, como o nosso mestre Augusto Nunes sempre fala, pelo jornal O Globo, e aqui nós continuamos falando. E só pudemos fazer isso, Paula, porque do outro lado existe um assinante que mantém esse programa de pé, a Revista Oeste de pé, toda a grade da Revista Oeste de pé, e agora parece que o assunto morreu. Tanto nós derrotamos o bolsonarismo, quanto as imagens da Itália. Tudo morreu. Agora vão inventar outra cortina de fumaça para blindar esse ativismo porco de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. Bem lembrado, Ana. Quero reforçar o convite para quem está acompanhando aqui o Oeste Sem Filtro para também se tornar o nosso assinante digital. Mas aqui esse é um assunto que não morre, nós temos acompanhado desde quando aconteceu, enfim, 14 de julho, e quero aproveitar para exibir aqui na tela um artigo que foi escrito pelo J.R. Guzzo, há umas 2 edições atrás, as imagens imaginárias, né? As suposições da polícia no atentado à democracia cometido no aeroporto de Roma, em circunstâncias normais, não seriam aceitas nem por um juiz em começo de carreira. Mas este é o Brasil de 2023. E olha que J.R. Guzzo escreveu esse artigo antes dessa decisão do ministro Dias Toffoli de nomear Alexandre de Moraes como assistente de acusação. Então, fica aí a dica para quem está nos acompanhando, esse belíssimo artigo, mais um, de J.R. Guzzo, e o convite, mais uma vez, o reforço para você também se tornar o nosso assinante. Para fazer a sua assinatura é muito simples, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Carlo Cauti, eu quero te ouvir, mas antes preciso chamar um vídeo, mas antes tem aqui um recado da audiência. O Paulo mandar o seguinte, nesse caso do Alexandre de Moraes, aí das imagens de Roma, falaram que está mais para Better Call Saul do que Breaking Bad, essa série. Entendedores entenderão. Agora sim, Carlo Cauti, quero te ouvir, mas quer falar, Paulo? Eu não conheço essa outra aí não, mas se é o Dias está falando, ele certamente tem razão, vou procurar saber. Pronto. Carlo, quero te ouvir, mas antes vou pedir para a produção exibir o vídeo, um dos vídeos do ministro Alexandre de Moraes no aeroporto de Roma. Está com medo agora. Você vai ser tudo identificado. O senhor está nos ameaçando? O senhor está nos ameaçando? Bandido. O senhor está... Eu, né? Foi o vídeo que a Ana mencionou agora há pouco. Não, Paula, assim, comentário rápido. Primeiramente, me junto à pergunta coletiva. Por que não podemos ver esse vídeo? Se de fato é uma prova tão cabal contra os supostos agressores, que mostrem qual o problema. Mostra para o público esse vídeo que teria essa agressão, que todos os veículos de informação estão mostrando. Tem até charge, tem um gibi, basicamente, fizeram sobre essa agressão que não ocorreu. Tem uma colunista aqui de um importante jornal que em julho escreveu as seguintes palavras: atenção, ponto de exclamação. O vídeo do aeroporto de Roma confirma a versão de Alexandre de Moraes à Polícia Federal. O empresário Roberto Mantovani atacou o ministro do STF, sua mulher e filho com insultos e grosserias, não apenas uma, mas 2 vezes. Depois do primeiro ataque, Mantovani voltou e, ao se deparar com o filho de Moraes gravando a cena com um celular, deu-lhe um tapa derrubando os seus óculos. Agora, eu me pergunto e termino, isso aqui é obra de ficção? Ou simplesmente eles assistiram para outro vídeo que não é esse que estamos vendo? Porque das duas, uma. Ou eles viram um vídeo que ainda não foi divulgado, ou eles estão inventando coisas, ou seja, estão divulgando fake news. E aí eu me pergunto, onde estão as agências de checagem onipresentes quando temos tamanha falsidade? Porque ou é uma obra de invenção própria do jornalista e do desenhador, ou evidentemente feito de propósito para criar um caso político. Em ambos os casos, agências de checagem, se ainda vocês estão vivas, né, após o começo desse novo governo, falem alguma coisa, demonstrem que sobrevivem, ou calem-se para sempre, porque isso aqui é uma vergonha do jornalismo brasileiro em todas as cores, né, em todas as letras também. Silvio. Não, para arrematar, né, Paula? Seguramente, aí há um século, Franz Kafka não imaginaria que nós conseguiríamos, que o Brasil
conseguiria avançar na sua obra, o processo. É, realidade esperando a ficção nesse caso.